Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma edição do programa Outubro. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, muito obrigada pela sua audiência. Curta e compartilhe esse vídeo e, claro, sinta-se à vontade para conversar com a gente aqui no chat nessa sexta-feira, 12 de julho de 2024. Duas pesquisas nessa semana mediram, a avaliação em relação ao governo Lula. Tanto a IPEC quanto a Genial Quest registraram uma melhora nos quesitos de ótimo, bom e a aprovação da gestão petista. Aqui podemos apontar como consequência para esses números. Na Genial Quest, o percentual dos que consideram a gestão do petista positiva passou de 33% para 36% em relação a maio, enquanto as percepções negativas sobre o governo recuaram de 33% para 30% no mesmo período. Enquanto na IPEC, a classificação ótima boa da gestão variou de 33% em março deste ano para 37%. Vamos tentar olhar aqui as curvas e os detalhes das pesquisas e compreender o que dizem os números sobre a popularidade do presidente Lula. Hoje, o Outubro recebe Milton Temer, oficial da Marinha cassado pelo golpe de 1964, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Também está com a gente Júlia Almeida, doutoranda em Direito pela USP, mestre em Direito pela Federal do Rio de Janeiro, professora de Direito na Universidade em Morumbi e autora do livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo. Para fechar o trio dessa sexta-feira, Leonardo Sacramento, pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFESP, com mestrado e doutorado na Federal de São Carlos e autor dos livros A Universidade Mercantil, um estudo sobre a relação entre a universidade pública e o capital privado, o nascimento da nação, como um liberalismo produziu o protofascismo brasileiro, e o discurso sobre o branco, nota sobre o racismo e apocalipse do liberalismo. Muito boa noite a vocês três, sempre um prazer estar aqui nessa sexta-feira, que bom estar com vocês. E já passo a nossa primeira pergunta. As pesquisas em questão apontaram melhor aprovação do governo Lula. O que, na avaliação de vocês, pode estar relacionado para esse aumento? E aqui eu começo com você, Júlia. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Fernanda. Todos e todas que nos assistem aí. Primeiramente, né, eu acho que é sempre difícil fazer essa aferição tão sistemática, né, daquilo que impulsiona as mudanças nos índices de governo, mas embora, né, eu acho que essas dificuldades, né, obviamente, a gente consegue ver aí alguns apontamentos, né, que me parecem que explicam um pouco essa recuperação. Se a gente pegar a série histórica das pesquisas de avaliação do governo Lula, você vai ter o auge, mais ou menos ali em agosto do ano passado, de 2023, de aprovação, né? Nessa pesquisa Quest, ele chegou a ter 60% de aprovação, né, em agosto de 2023, e desde então, em especial, a partir de dezembro, você vai começar a ter uma queda, e uma queda bastante significativa. Essa queda na popularidade do Lula, né, que se interrompe, em especial agora, né, em alguns setores você já teve uma recuperação na última pesquisa, aí de abril, ela vem muito associada, né, a também uma opinião sobre a economia do país. Né, há uma questão sobre a economia. Inclusive, se a gente olha nessa pesquisa, o que a gente vai ver dos problemas que os brasileiros identificam como sendo os principais problemas do país, durante esse período, né, de queda da popularidade do Lula, a economia descolou de outros vetores, como, por exemplo, a segurança, a saúde, né, as questões sociais, ficando muito acima como sendo a principal questão. Então, eu acho que um dos principais desafios do governo Lula está relacionado à pauta econômica, que a gente sabe, né, que o governo Bolsonaro deixou um legado de aumento significativo da desigualdade social, da miséria, do desemprego, da fome, né? E o governo Lula vem tentando, né, recuperar um pouco esses índices, mas com um entrave muito objetivo do Congresso Nacional,
né? E em relação objetivamente à política de austeridade fiscal, né? Então a gente vem criticando, né, bastante a lógica da austeridade fiscal e que de alguma forma o arcabouço fiscal mantém no governo Lula. E esse é definitivamente um limite. Mas apesar, né, dessa questão, a gente percebe uma recuperação de alguns índices econômicos importantes, né, e que vem tanto no sentido mais geral, né, e aí se a gente fizer o recorte da pesquisa, a gente vai ver que, sobretudo, né, o apoio do Lula está entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, e de ensino médio, até o ensino fundamental, tem até o ensino fundamental. E você teve também nesse período, né, em maio desse ano, inclusive, um reajuste importante do Bolsa Família, né, e aí falando materialmente, ou seja, um reajuste importante do Bolsa Família. Também teve, né, o aumento lá da alíquota do imposto de renda, que influencia na segunda faixa salarial, que é de 2 a 5 salários mínimos, então, do aumento da isenção do imposto de renda. Então, acho que você tem elementos materiais, né, para pensar isso, assim como uma melhoria no índice, na queda do índice do desemprego e da percepção da inflação para os mais pobres, né? Somado, né, eu acho que a esses elementos, a questão aí, para fechar, dos embates do governo Lula em relação à questão dos juros, né, da taxa de juros e de uma tentativa, porque a preocupação da queda da popularidade vem sendo uma questão para o governo há algum tempo, de tentar comunicar melhor alguns dos seus programas, né? E acho que, embora ainda muito insuficiente, né, esses embates, o que as pesquisas apontam é que, mesmo não tendo a maioria da população conhecimento deles, né, cerca de 40% acompanhou as últimas entrevistas do Lula sobre economia, a aprovação, inclusive entre os eleitores do Bolsonaro, é muito significativa. Né? Então, me parece que para um primeiro desenho aí, né, colocando esses elementos para o debate. Obrigada, Júlia. Leonardo, boa noite. Boa noite, Júlia, Milton, Fernanda, a todos e a todas que nos veem, né, pelo YouTube. Bom, eu confesso que me surpreendeu bastante a pesquisa, as duas pesquisas, aliás, né, porque essas pesquisas demonstraram uma ruptura de uma tendência que estava estabelecida há mais ou menos um ano em quase todas as pesquisas, que era uma piora significativa na avaliação do governo Lula. Eu achei muito interessante os resultados, porque os resultados eles vieram no momento em que o governo estava sendo mais atacado pela mídia, pelo mercado, inclusive sob uma ameaça, uma chantagem, né, explícita, estabelecida pelo presidente do Banco Central, provando duas coisas, ao meu ver, né? Que o Twitter é uma bolha impressionante. O Twitter ele realmente é uma bolha de 1% da população, que de fato, menos de 1% da população que enfim, utiliza essa rede social, o X, né? Com uma dinâmica muito própria, específica da extrema-direita, que não tem nenhum vínculo com o brasileiro médio, com as pessoas, e também demonstrou a absoluta falta de capacidade dos meios de comunicação e da imprensa, da imprensa e do mercado, de conseguir impor uma pauta de desgaste ao governo federal. O que mais me chamou a atenção na pesquisa foi o contexto da pesquisa, porque era um contexto politicamente muito negativo ao governo. Isso demonstra também a dificuldade que esse grupo tem de estabelecer uma terceira via, né? Tem os meios de comunicação na mão, tem tudo na mão, mas não conseguiu inserir na população uma pauta negativa. Eu vejo a pesquisa, embora muito surpreso, ainda com muitas reservas, como disse a Júlia, né? A meu ver, ele cessou uma tendência de queda, né? Que vinha mais ou menos um ano.
É uma pesquisa dúbia, porque se, por um lado, grande parte daqueles que responderam enxergam as críticas do governo Lula acertadas em relação ao Banco Central, elas também, em sua grande maioria, dizem que o presidente do Banco Central se pauta em regramentos estritamente técnicos, né? Então, a crítica ao presidente do Banco Central ainda não está muito bem alastrada, muito bem pontuada, a população, embora tenha sido eficiente, né? Então, existem alguns paradoxos, algumas contradições nas pesquisas, nas duas pesquisas, mas sobretudo na Quest, que, a meu ver, estabelece ainda alguns problemas para o governo Lula em relação à consolidação de uma perspectiva mais positiva sobre o seu governo. Obrigada, Leonardo. Milton Temer, boa noite. Boa noite, Júlia. Júlia, que tem o nome de minha mãe, que tem o nome de minha irmã, e que por isso eu vou ter muito cuidado para marchar sempre perto do que ela estiver dizendo. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, eu não dou a menor bola para pesquisa, nenhuma. E só pesquisa, porque se valesse pesquisa, inclusive, o Front Populaire na França não teria ganho o segundo turno, porque nenhuma das... E olha que as pesquisas na França têm uma tradição de acerto muito grande, tanto que acertaram a boca de urna. Na França se comemora vitória e se chora derrota a partir do boca de urna, não se espera resultado. As pesquisas são tão eficazes nisso que é ali que se comemora. E, no entanto, as pesquisas erraram brutalmente antes, quando foi a pesquisa de opinião, nessa coleta de opiniões, digamos assim, aleatória da sociedade. Porque isso depende muito do humor, depende muito das manchetes de jornal que anteciparam, depende muito, e o Lula é um especialista em fazer a retórica que o povo gosta, sem objetivamente, ou seja, ataca o Banco Central, ataca o mercado, não tem uma medida concreta que abale. Por exemplo, por que não se abre uma discussão pública sobre a autonomia do Banco Central? Porque o Banco Central nunca foi tão autônomo quanto no governo Lula, com o Meirelles na presidência. O Meirelles chegou a ter cargo de ministro para não ser investigado pelo Supremo por conta de ser uma autoridade incontestável no governo Lula. Ele e o Palocci faziam o que queriam. O posto Ipiranga não é só uma novidade do Bolsonaro. O posto Ipiranga o Lula tinha, com o Palocci e como agora, por exemplo. Ele faz um discurso que o Lula é muito competente, como líder sindical, mas não como estadista. O que eu entendo como competente? Ele tem uma retórica, um discurso, ele sabe exatamente. O Leon Hirschman faz um documentário genial, quando ele filmava o Eles Não Usam Black Tie. O Leon Hirschman estava filmando, eles descem, era aquela ocasião que estava acontecendo aquela assembleia no estádio da Vila Euclides, porque não dava dentro do plenário do sindicato. E ele conta ali, o ABC da greve é o nome desse documentário. A Beth Mendes até aparece com o traje, com a roupa da personagem do filme que ele estava filmando lá em cima em São Paulo. O Ele Não Usa o Black Tie, do genial Jean-Francisco Guarnieri. Então, o que ele dizia? O Lula entrava nas assembleias por trás e ouvindo o que o pessoal estava querendo. Quando chegava no palanque, ele já estava, aí sim, com a opinião formada sobre o que ele ia dizer, que era exatamente o que a Assembleia queria ouvir. Naquele caso específico, isso não se deu, porque ele já tinha fechado um acordo com a direção das montadoras e o povo continuava querendo a greve. E ele, de repente, se surpreende. Tanto que ele coloca o alemão, que era o radical, que depois virou tucano, uma liderança sindical da época, para anunciar, vamos parar com a greve, mas não fala, o acordo estava feito. Então, objetivamente, o Lula tem a competência de fazer a retórica daquilo que o povo quer ouvir. A taxa de juros está muito alta, é verdade. O que objetivamente está sendo feito para diminuir a taxa de juros? Nada. Porque tinha que abrir um debate público
sobre o papel do Banco Central. O Banco Central está desempenhando um papel nocivo. Aí o mercado chia, no dia seguinte, não quero falar desse assunto, porque eu já falei ontem, não há uma medida concreta correspondente àquilo que ele diz. Caso, por exemplo, das relações exteriores, entra firme no retórica, solidariedade à Palestina, não tem dúvida. Pô, denuncia tudo, perfeito. Agora, diferentemente do Petro, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que rompeu relações com Israel num discurso de 1º de maio, em praça pública, com a multidão na frente dele, pouco se lixando, porque as classes dominantes ali que eu gostaria de ouvir, ou as Forças Armadas, que sempre têm uma relação muito íntima com o Mossad e as Forças Armadas israelenses, haja visto aqui no Brasil os acordos que geraram escândalo e que a última transação, inclusive, nem ocorreu. Então, diferentemente disso, o que acontece no Brasil? Nós ainda estamos com o embaixador de Israel aqui, aquele que ofendeu a soberania nacional de maneira ostensiva, reunindo-se com deputados bolsonaristas para dizer que, enfim, para definir posições que o Brasil tinha que tomar sobre a questão de Gaza. Então, objetivamente, o que eu entendo as pesquisas não me dizem respeito, para ser franco. O que eu acho objetivamente é que o Lula opera de maneira muito competente e correspondendo. Ele sabe o que o povo quer, mas ele faz aquilo que vai até o limite do que incomoda as classes dominantes. Ou seja, aquilo que corresponde ao que André Singer dizia no livro Os Sentidos do Lulismo. André Singer, porta-voz do primeiro mandato do Lula, é um lulista até hoje e um acadêmico de alto estirpe. Pacto conservador de alta intensidade, compensado por um reformismo fraco. É essa operação que o Lula opera, que faz com que pesquisa não vai, porque depende do momento. Perfeito, Milton. A gente passa para a segunda rodada, acho que eu pego um pouco esse gancho que o Leonardo e o Milton colocaram em relação até do Banco Central, dos juros. A pesquisa Genial Quest, ela mostrou que a ampla maioria dos brasileiros concorda com as opiniões de Lula em relação ao Banco Central, o aumento de salário anual acima da inflação e juros altos, né? Por exemplo, o presidente, nesse sentido, deveria insistir no embate contra Roberto Campos Neto, aproveitando que esses terços, aí 2/3 da população estão ao seu lado? Aqui eu abro com você, Leonardo. Bom, sim, né? Sim, mas isso é um lugar comum, um tanto quanto óbvio, né? É óbvio que ele deveria insistir, mas é interessante também a pesquisa, né? O que é a percepção? Como a percepção, às vezes, ela é muito descolada da realidade. A pesquisa ela sai num contexto muito negativo ao governo, no sentido da sua relação institucional com a mídia e com o mercado, que é uma relação muito nutrida e muito benquista por setores importantes do governo federal. E nesse embate em que que o Lula estabelece nas redes sociais, nas rádios, nas TVs, corporificado entre ele e o Campos Neto, Campos Neto representando uma clara iniciativa do mercado da Faria Lima para estabelecer um corte de investimentos públicos, o governo, nesse contexto também muito negativo e que acabou sendo positivo no sentido da percepção construída na população, ele cedeu. Ele anunciou um corte de 26 bilhões nas despesas públicas na semana, acho que se não me engano, na semana passada e nessa semana. 26 bilhões é muita coisa, né, para se cortar. Então, particularmente, eu acredito que acho que esse é o paradoxo da pesquisa, tá? Que eu falei um pouco na primeira questão e que o Milton aprofundou muito bem. O paradoxo está na alta capacidade do Lula de estabelecer uma oposição a uma figura que representa o mercado, apenas uma figura, diga-se de passagem, né? Ele não espraia, universaliza isso para outros setores do mercado. Ele poderia falar em relação aos bancos, por exemplo, como Itaú, Unibanco. Ele tem essa capacidade, então ele estabelece discurso, mas ele não avança efetivamente na construção de uma política ou de uma prática, né, enquanto presidente da República,
que colida com os interesses da Faria Lima corporificado pelo Campos Neto. E esse é o grande problema da pesquisa, porque a pesquisa ela revela que a população brasileira, por motivos óbvios, ela não quer pagar juros, né? Ela quer ter mais renda, né? Ela sente os juros no cheque especial, ela sente os juros no cartão de crédito, em coisas que são cotidianas hoje, infelizmente, na composição de renda e na sobrevivência da classe trabalhadora brasileira. E ela percebe, embora ela não saiba exatamente como, que há uma relação entre essa discussão de juros da Selic e a dívida pública e os juros e o spread bancário estabelecidos no Brasil. Ela que sempre que paga a conta. Ela percebe isso. Então, o discurso do Lula tem uma alta aceitação da classe trabalhadora. Eu acho que o que a pesquisa demonstra é que o discurso segundo o qual a classe trabalhadora hoje se endireitou, né, que não há mais condições de ter diálogo com a classe trabalhadora, é um discurso pateticamente falho. Ele não tem substrato com a realidade, ele não tem vínculo com a realidade. Muito pelo contrário. A gente vai ter uma questão sobre a questão dos evangélicos, mas a questão dos evangélicos, sabendo a verdade, melhora um pouco, sobretudo entre mulheres, pobres, até 2 salários mínimos, negras, que corresponde a 60% dos evangélicos no Brasil. Né? Esse público, ele não tem uma ligação tão direta com os pastores, então, mas elas têm uma ligação direta com o sistema bancário, elas pagam juros. Todo dia. Então, esse discurso tem aceitação entre a classe trabalhadora. Agora, se não avançar, se houver corte de gastos, se a classe trabalhadora, se a população que elegeu Lula e que dá ainda apoio, né, ao governo Lula, do ponto de vista da pesquisa, né, essa classe trabalhadora, uma hora vai perceber o paradoxo, né, vai perceber que aquilo que o Lula fala é uma coisa, é uma performance muito mais, né? Ele está performando. E não há uma política efetiva de conflitar e de se contrapor a essa dinâmica da financiarização da economia brasileira. Obrigada, Leonardo. Milton? Olha, Fernanda, no dia em que houve esse grande último embate, que aliás foi o último, depois parou, porque o Haddad disse, para por aí, porque já não dá mais, eu me lembro de ter postado no Facebook, está chegado o momento de abrir um debate público sobre o papel do Banco Central. Não só do Banco Central, inclusive o papel do Legislativo, porque são problemas concretos que têm que ser discutidos pela população. O Legislativo faz leis, por exemplo, a anistia ontem para as multas por não cumprimento de correspondência financeira nas campanhas às cotas de negros e mulheres, é uma vergonha. O Legislativo não fez nenhum projeto de lei, ele faz uma emenda constitucional de modo que o Supremo não possa julgar a inconstitucionalidade. Então, o Legislativo se deu poderes dentro do regime republicano, sem que o Executivo enfrentasse por conta da lambança do período Bolsonaro. Período Bolsonaro que só ocorreu e que só pôde se concretizar em função da frustração do que teria sido o período transformista radical de Luiz Inácio, que não foi. A regulamentação da reforma tributária. Não, porque não se aguenta mais a desigualdade social. A proposta do governo é um vexame. E o que ela faz? Tá bem, tem o cashback no imposto de consumo, que é absurdo, para famílias que comprovem uma situação de pobreza. Só que essas famílias que têm... O que é cashback? É a devolução de parte dos impostos cobrados sobre aquilo que os pobres compraram. Mas o que os pobres compraram? Entendeu? Então, essa não ter coragem de ir para cima de uma progressividade na taxação de impostos é um absurdo. Os privilégios, as isenções tributárias, eu digo isso com autoridade, porque quando estabeleceu isenção de lucros e dividendos,
isenção tributária para lucros e dividendos. Eu era deputado federal, ainda pelo PT, lá nos anos 90, do Fernando Henrique, que é do governo Fernando Henrique. Eu apresentei imediatamente um projeto de lei que está tramitando até hoje, suspendendo e estabelecendo taxação sobre lucros e dividendos. O Lula não fez nada, nem o projeto transitou durante os 8 anos de Lula, os 2 de Dilma, sem que fosse tocado. E claro que não foi tocado nem no de Bolsonaro, nem no de Michel Temer. E ainda continua sem tocar. Nós fizemos uma reforma tributária que mantém isenção de tributos sobre lucros e dividendos. E o Lula denunciou isso em discurso, mas não aparece na batalha. Por quê? Por as transações com o Centrão no Legislativo, que também são absurdas. O Petro botou para fora todos os ministros da chamada frente que se compôs para a eleição dele, que não era do campo de esquerda, quando ele botou para um fortalecimento da saúde pública no Congresso, eles votaram contra. Então, tá bem, seus ministros estão fora. O Lula mantém os ministros todos do Centrão, que faz o que quer com ele. Quem diz o que o governo vai fazer é o Arthur Lira. Isso é um absurdo total. Quer dizer, uma pessoa que representa o chamado Covil ali, que eu chamo de Covil, ou seja, o Centrão estabelece o que é a norma para o legislativo, para o conjunto do país. Então, objetivamente, essa questão é a seguinte: quer brigar com o Roberto Campos Neto, já que não brigou com o avô, propõe um debate público com a proposta de lei para dar fim à autonomia do Banco Central, que é absurda. Quem faz a política monetária é o governo, não é técnicos do Banco Central que saem do Banco Central para serem altos executivos dos bancos privados. Aliás, o TCU está fazendo uma investigação sobre o papel da banca privada. O TCU está fazendo investigação sobre o papel da banca privada na política de juros e na política monetária do Banco Central, nesse momento. Obrigada, Milton. Júlia, feche com você essa rodada. Eu acho que o caráter, né, de conciliação e limite do governo Lula, ele, inclusive para aqueles que apostavam, em alguma medida, num Lula, numa versão mais de enfrentamento, né, após o avanço, né, de um neofascismo no Brasil, da prisão dele, né, nesse meio tempo, e, sobretudo, após, né, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, eu acho que as demonstrações, né, dos limites, né, desse governo e, sobretudo, né, até onde vai esse enfrentamento, sob a justificativa, né, da correlação de forças do Congresso Nacional desfavorável, e das tensões ainda permanentes, né, com setores militares e etc., eu acho que elas estão muito claras, né? Eu acho que isso é bastante evidente, né? Esse não é um governo de enfrentamento e esse não é um governo que vai avançar de fato numa agenda de transformação do país, né? Eu acho que ele é um governo que veio para tentar recuperar de alguma forma, né, o país após um governo autoritário, né, um governo neofascista como o do Bolsonaro. Agora, evidentemente e eu acho que esse é um equívoco do governo Lula, é que essa capacidade de deixar a extrema-direita de fora do jogo, ela depende muito do que vai ser esse governo, né? E depende muito, inclusive, das dinâmicas econômicas do governo Lula. Me parece que, como o caldo estava muito entornado, vou colocar desse jeito, até a assunção do Lula, ou seja, a gente vinha, né, de um governo que foi muito ruim do ponto de vista distributivo, do ponto de vista da política econômica e etc., o início do governo Lula, pequenas medidas eram capazes de apresentar algum fôlego, né, eu acho que para a classe trabalhadora. É evidente que o custo, e acho que quando começa a cair a popularidade do Lula também tem muita relação com isso, o custo dessa alteração ela seria mais alto, ou seja, o governo precisaria ter uma política distributiva, no mínimo, mais avançada do que ele consegue ter, em especial após a aprovação do arcabouço fiscal. Eu acho que ali ficou bastante claro, né, esse caráter do governo Lula.
E quando a gente pega, né, isso que o Milton e o Leonardo estavam falando, a perspectiva do Banco Central e do enfrentamento que o Lula fez nessas últimas semanas, a gente vê que, sim, a população tem uma perspectiva mais contrária à alta dos juros, né, a necessidade, né, favorável à necessidade do aumento salarial acima da inflação e etc., que eu acho que são políticas que dizem respeito diretamente à vida dessa população, mas quando você pega a pergunta se o Banco Central é técnico ou político, a maioria da população que sabe desse embate, né, que é cerca de 40%, entende que ele é técnico. Uma diferença muito grande entre os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do Lula, né, chega a ser 70% a 44%. Mas ainda assim, ou seja, se entende que o Banco Central é técnico. Então, para essa disputa mais geral que o Temer estava falando, né, ou seja, de necessidade de pensar a autonomia do Banco Central, de repensar a autonomia do Banco Central, de fazer uma discussão estrutural e institucional sobre a relação do Banco Central com a política econômica brasileira, ela também não está sendo travada, nem mesmo quando o Lula está indo para essa disputa pública. E isso é demonstrado por esse elemento, ou seja, onde as pessoas estão vendo essa disputa. E aí eu acho que, sim, o Lula ele é um mobilizador capaz de pegar, né, aspirações legítimas da sociedade brasileira e transformar isso num discurso, né, importante. E, sobretudo, eu acho que o efeito que tem isso também é um efeito para a base social do próprio Lula. Porque o Lula vinha só num discurso muito baixo perfil e levando também muitas críticas da sua base de apoio. E essa questão do Campos Neto, ela mobiliza também a base lulista a ir para o enfrentamento, o que gera mais engajamento, né? E o que também ajuda nesse processo de recuperação da popularidade do Lula. Né? Embora eu concorde com o Milton que pesquisa de opinião você tem que levar e reponderar os índices, né? Não dá para você pegar essa pesquisa e achar que isso é o determinante da realidade, né? É um indicativo, né? Sobretudo a surpresa dessa recuperação. Então, eu acho que entender os elementos que tiveram aí, mas compreender ainda esses limites, né? Então, eu acho que, concordando aí, a gente precisaria não só de um enfrentamento sobre a taxa de juros de uma maneira solta, de certa forma despolitizada, né? Mas a gente precisa de um debate geral sobre a política econômica e quais são os mecanismos que são utilizados hoje para poder manter essa agenda, no fundo, da permanência da desigualdade social brasileira. Mesmo que um pouco melhor para os mais pobres, e o governo Lula, né, em relação ao governo Bolsonaro, ele né, uma melhoria para os mais pobres, isso é dado estatístico, mas ainda muito insuficiente. Então, eu acho que aquele debate do enfrentamento que a gente precisa ver do governo Lula, ele permanece em aberto. Inclusive pelo recuo que o Leonardo falou dos 28 bilhões de cortes em programas sociais, utilizados como justificativa de serem apenas ajustes de problemas operacionais, de fraude, etc. E a gente sabe que não é. Então, logo após esse embate, você ainda tem, né, esse recuo que é expressivo. E ele vai significar uma piora para os mais pobres. Né? Então, eu acho que esse é um ponto em aberto para o governo Lula. A capacidade de enfrentamento real e a capacidade aí também, né, o querer, ou seja, mobilizar a disputa política para um enfrentamento de classe, vou colocar assim, né? Uhum. Perfeito, Júlia, obrigada. Antes de a gente dar continuidade com o outubro dessa sexta-feira, eu quero só fazer brevemente o nosso comercial financeiro. E é você que ainda não é apoiador de Opera Mundi, há 6 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker aqui pelo chat. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Como vocês já sabem, a Opera Mundi sofreu ataques sionistas desde que iniciou a cobertura da ofensiva de Israel contra o povo palestino.
Seguimos lutando para levar informação gratuita e independente a todos, mas precisamos de ajuda para manter a nossa cobertura jornalística. A Opera Mundi está lançando uma campanha de arrecadação e você pode ajudar com menos de R$ 100 por mês. Até o dia 20 de agosto, aqueles que fizerem assinaturas solidárias semestrais no valor de R$ 60 mensais em nosso site receberão uma camiseta exclusiva da Palestina Livre com ilustração do cartunista e ativista Carlos Latuf. E quem fizer uma assinatura anual no valor de R$ 75 mensais receberá a camiseta e um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, um retrato de uma doutrina colonial e racista do jornalista e fundador de Opera Mundi, Breno Altman. Fazendo essa contribuição, você nos ajuda a seguir denunciando os crimes de guerra cometidos contra o povo palestino. Muito obrigada a todos que colaboram com o Opera Mundi. Hoje eu converso com Milton Temer, Júlia Almeida e Leonardo Sacramento. Eu queria puxar até, foi nas respostas do Leonardo, quando ele até puxou a questão da ala evangélica do país, porque a Genial Quest, entre os evangélicos, a desaprovação recuou de 58% para 52% na comparação com maio deste ano. Porque Lula, como vocês olham essa questão do governo com essa ala e também porque não consegue uma aproximação com esse eleitorado? Nessa rodada eu volto com você, Milton. Olha, Fernanda, eu reflito muito sobre isso. Isso é um debate, inclusive, na esquerda, no qual eu tenho posição muito clara, né? Porque existe aquela perspectiva, temos que dialogar com os evangélicos. Sim, dialogar com os evangélicos com o quê? Dizer para eles, olha, acredite, a vida vai melhorar. Isso aí, prometer o paraíso, fazer o milagre, os pastores fazem melhor do que nós. Nosso papel é promover reformas estruturais de molde a fazer, no concreto, com que esses que hoje buscam a fuga do desespero nessas empresas neopentecostais que enriquecem seus pastores à custa do dízimo dos desinformados, ou seja, só reformas estruturais concretas que façam com que a vida material dessas pessoas melhore, certamente por aí é aí que se abre o diálogo. O diálogo não se abre na comparação do discurso com o Malafaia. Não tem diálogo, não tem conversa. O que eu, na esquerda principalmente, vou fazer discutindo com o evangélico? Dizer a ele, convencer a ele, olha, Deus não existe, é o que eu posso dizer. A vida é material, nós temos que ir para o concreto, depende de você. Você chamar as pessoas para a luta é muito difícil. Assembleias, essas empresas neopentecostais não chamam para a luta. Ao contrário, eles chamam para você se manter na ordem. E você ser uma pessoa limpa, íntegra, que você vai subir na vida dessa forma. Você vai conseguir. É aquela história da inclusão, do empreendedorismo, com que as classes dominantes e o grande capital operam com extrema competência. Você transforma o regime capitalista numa espécie de grande loteria. Todo mundo tem chance de ser um grande capitalista, até que morre sem ser. Mas ele está sempre... Você cria expectativa. Nós não fazemos isso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que mostrar a essas pessoas que a vida deles só muda com a mudança das condições objetivas. O primeiro mundo vive, as camadas proletárias, com piores que sejam as condições, vivem em melhores condições do que nós, assim mesmo com grande pobreza lá, porque eles fizeram riqueza acumulada na base do colonialismo, roubando o ouro e a prata do Brasil, roubando a vida dos escravos e matando civilizações para ocupar a África e roubar as riquezas da África, para fazer isso com povos do Sudeste Asiático, como fizeram longo tempo holandeses e franceses na Indochina. Então, eles fizeram. A Inglaterra, com seu massacre colonialista em todo o mundo, que faz com que Churchill, que é o endeusado Churchill, seja visto como um santo, quando é um dos piores homens que o século XX teve, um dos mais cruéis dirigentes que o século XX teve. Isso tudo criou condições para que, no primeiro mundo, a classe trabalhadora tivesse digamos as suas migalhas. Mesmo assim, ela, na França, por exemplo, ela que tem uma tradição de luta desde a Revolução Francesa, eles se mantêm num estágio de luta diferente do que se mantém nos outros países. Então, objetivamente, para nós, eu não acredito nessa coisa de
diálogo com o evangélico para melhorar a situação, diálogo com o agronegócio. Que diálogo com o agronegócio? O agronegócio só quer saber de isenção tributária. Pastor de igreja só quer... Nós damos seguidas isenções tributárias para esses pastores. Não é para as igrejas, é para os pastores das igrejas, para os empresários pastores das igrejas. E não adianta, porque eles se acertam com o que lhes convém materialmente. Então, eu não acredito nessa história de o que vai resolver a vida na aproximação de um governo que se pretenda de esquerda, se é que o Lula pretende que seu governo seja de esquerda, embora eu veja como um governo social-liberal, de centro-esquerda, na melhor das hipóteses. É mudando as condições materiais concretas dessas pessoas que recorrem aos templos para fugir do desespero. Obrigada, Milton. Júlia, eu volto com você. Eu concordo muito, né, que eu acho que o enfrentamento à construção, né, dos evangélicos como um setor bastante conservador no Brasil hoje, ele precisa se dar em mudanças concretas, né, materiais da vida das pessoas, e acho que nesse sentido essa pesquisa ela também demonstra o quanto, né, isso tem reflexo na base de apoio do governo Lula, né, em relação a mulheres, né, como disse Leonardo, mulheres negras e pardas, em especial. Mas eu acho que, sobretudo, né, é importante redebater e rediscutir também valores, né, um modo de vida que a gente quer ter enquanto sociedade. Quando teve a polêmica do PL do aborto legal, né, que foi disso que se tratou, um projeto de lei que visava restringir as hipóteses de aborto legal. A gente sabe, inclusive, aborto legal que hoje, né, muitas mulheres enfrentam dificuldades de terem acesso efetivo, né, no sistema de saúde, dependendo da sua região, porque os sistemas se negam a fazerem, muitas vezes a justiça se nega a fazer. A gente teve esse debate. Não, o Lula, né? E o Lula, num primeiro momento, ele se manteve sem dar uma fala sobre essa questão, porque ele estava querendo disputar a base evangélica. Inclusive, alguns setores dizendo que isso tinha a ver exatamente com o acordo que o Lula tinha feito com a base evangélica, de que ele não entraria nas polêmicas do que eles acham, né, que pauta identitária em relação a isso, né? Em relação aos evangélicos. E, sem sombra de dúvida, eu estou falando isso para dizer assim, sem sombra de dúvida, essa forma de enfrentamento, ela é a pior possível, porque, na verdade, você não está enfrentando, você não está disputando nada. Você está se rendendo à opinião média, né, daquele setor. Que eu acho que é um pouco isso que o Milton está falando, assim. Para você fazer a disputa, né, você precisa disputar no sentido de colocar outras perspectivas, seja materialmente com a dinâmica econômica, e acho que do ponto de vista do projeto político de vida. Porque toda essa teoria da prosperidade ultra neoliberal, ela vem sendo muito importante, de forma muito importante, também germinada nas igrejas evangélicas nos últimos anos, né? E fortalecendo uma lógica neoliberal, né? Uma lógica da meritocracia, de cada um por si, né? E das redes de solidariedade em discussão sobre qual é o papel do Estado em relação a essas redes de solidariedade. Então, eu acho que fazer a disputa com os evangélicos, né, e, de uma maneira geral, né, dentro da sociedade brasileira, é disputar os valores, né? É disputar o conservadorismo, né, da lógica da família, da pauta de mulheres, né, enfim, da pauta também, em alguns casos, também da pauta econômica, mas, sobretudo, sem sombra de dúvida, é a melhoria das condições reais da vida das pessoas. Né? E se a gente pega a pesquisa e a avaliação do Lula, tem um descolamento muito grande entre homens e mulheres, né? Em especial a partir de dezembro do ano passado. Então, você tem uma melhora ou uma queda bem menor entre as mulheres e os homens vindo com uma negativa muito significativa dentro da pesquisa do eleitorado do Lula. Né? E isso tem a ver com essas disputas também que o bolsonarismo vem fazendo. Né? As mulheres foram fundamentais para a eleição do Lula. Né? A gente tem uma expectativa de um voto que foi quase 60-40, né? no segundo turno, entre mulheres, né, apoiando o Lula, 60-40, e perdendo nos homens. E isso tem a ver também com essa representação do que é a vida e do que é gerir, reproduzir a vida.
né? Então, eu acho que fazer a disputa com a base evangélica é disputar esses valores, né? É disputar a relação do Estado e que o Estado pode ser essa rede de solidariedade mais do que as igrejas. Então, um Estado forte tem a capacidade de ocupar um papel que hoje, né, as igrejas também ocupam dentro dessa rede de solidariedade e, sobretudo, uma disputa de valores, né? A gente ser capaz, de novo, de disputar a hegemonia com a sociedade. E disputar a hegemonia é disputar valores também, né? Obrigada, Júlia. Leonardo? Bom, eu pesquisei, eu fiz boa parte da minha pesquisa sobre o movimento conservador, obviamente, eu me deparei com o movimento evangélico, e aí a gente precisa pontuar algumas coisas, tá? Acho que, historicamente, para a gente entender o que fazer em relação aos evangélicos. Primeiramente, é importante a gente pontuar que boa parte, tá? Algo em torno de 70%, 80% das igrejas evangélicas nasceram e cresceram sob os governos Lula e Dilma. Algo em torno de 80%, 90% das igrejas evangélicas. Tá? E ainda com algumas assimetrias. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tinha, né, até então, segundo o último dado, 2015, algo em torno de 7.500 igrejas, e São Paulo, que tinha o dobro, até o dobro, mais que o dobro da população, né, do Rio de Janeiro, tinha 5.000 igrejas, né, inclusive com um contexto específico sobre o Rio de Janeiro, que explica um pouco a ascensão do Bolsonaro no Rio de Janeiro, das milícias, enfim, né. O governo Lula, o PT, de uma maneira geral, propagandeia a tal da lei de liberdade religiosa, aprovada em 2013, com uma mudança no Código Civil, que basicamente retirou da igreja as obrigações típicas de uma associação, estabelecidas pelo Código Civil até hoje, e criou uma seção específica para a igreja, ou um conceito que ela tem prerrogativa de tudo. Então, ela não precisa prestar contas, ela não precisa, enfim, estabelecer uma igreja no local específico, ela não precisa fazer absolutamente nada, o que se transformou num espaço interessante para lavagem de dinheiro, né? O que explica, por exemplo, a ascensão de algumas igrejas com alguns grupos organizados, como o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, que ali é a aplicação total da teologia do domínio, né? Em que o cristianismo o evangélico, né? Os evangélicos, eles de fato determinam todas as relações sociais sobre a vida pública. Por isso, da expulsão das igrejas, dos templos de religião de matriz africana, e agora a expulsão das igrejas católicas. Então, boa parte do crescimento se deu depois da aprovação de 2003. Então, nós estamos discutindo aqui um problema que fundamentalmente foi criado no processo eleitoral de 2002, na composição que o governo fez com figuras como Silas Malafaia, Magno Malta, né? O Edir Macedo, a TV Record, o Grupo Record. Então, é um problema da esquerda, né? Um problema que nós criamos num processo político com o objetivo, como diz a Júlia aqui, de ganhar a eleição sem fazer disputa, mas compondo, apenas reproduzindo os interesses dos campos conservadores que ajudaram a eleger o Lula em 2002. Que, a meu ver, não precisava, diga-se de passagem, né? A rejeição ao governo FHC era imensa. O fato é que, assim, o governo hoje, ele ainda segue uma compreensão muito parecida com o de 2002, mesmo com todas as consequências que nós cotidianamente nos deparamos, né? Em relação aos evangélicos e aos grandes pastores, que é a seguinte: o governo ainda compreende movimento evangélico ou os evangélicos a partir do pastor. Ele não disputa os trabalhadores evangélicos. Ele disputa os trabalhadores evangélicos a partir do pastor, legitimando a posição de poderio e de dominância do pastor sobre os seus fiéis, sobre o seu rebanho. Esse é o grande problema do governo da esquerda, né?
as mulheres, eu tenho, assim, isso não tem como estimar, mas eu concordo muito com a Júlia, que eu entendo que a PEC do estupro tem um impacto entre as mulheres de baixa renda, que são predominantemente evangélicas. Tá? Então, a forma como foi pontuado pela extrema-direita, porque outras pesquisas apontam um aumento da rejeição do Bolsonaro, inclusive, como nós falamos no último encontro, com uma perda de capacidade de transmissão de votos para essa eleição municipal. Né? Caiu de 33% para 19% as pessoas que votariam no candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então, eu entendo que há um impacto, por exemplo, dessa questão da forma como se pautou a PEC à extrema-direita e a forma como a esquerda se posicionou, não o governo, a esquerda se posicionou, que prova, né, que deixa muito claro que o caminho é disputar os trabalhadores evangélicos, as trabalhadoras evangélicas, né, procurando não legitimar, muito pelo contrário, deslegitimar, lutar, apresentar explicitamente que é uma luta entre uma dada posição política de concessão de direito às mulheres, às trabalhadoras, aos trabalhadores, que o pastor impede, que o pastor é contrário. E ele é contrário doutrinamente. A doutrina, né, em que explicitamente muitos pastores falam que políticas sociais são perniciosas porque não são políticas baseadas na salvação divina, que poderia só ser conseguida por meio da oração. Isso é uma doutrina. Então, eu acho que esse não tem como corroborar isso. O Milton tem razão. O governo ele continua errando da mesma forma como levou em 2002 e criou um problema para a esquerda e para a classe trabalhadora, que foi aprofundado depois da reforma trabalhista de 2017, que aí sim, já havia uma perda de atuação dos sindicatos para a organização da classe trabalhadora, agora não há mais nem mais sindicatos, só sobrou a igreja mesmo. Né? Então, nós criamos uma conjuntura, para finalizar aqui, para deixar bem claro o problema, né? Em que as igrejas evangélicas avançaram sob governos de esquerda. A Lei de Liberdade Religiosa foi um marco legal e temporal de avanço das igrejas evangélicas nas periferias, nas médias e grandes cidades do Brasil. Tá? Então, foi a esquerda que criou esse problema. E a esquerda continua ainda com o mesmo modelo que resultou na criação do problema, que é corroborar a posição de dominância e legitimar o pastor em relação à classe trabalhadora. Se for assim, né, é melhor dar um governo para o pastor. É mais fácil. Tá? Então, para a gente, de fato, superar esse problema, é preciso dominar, é preciso disputar a classe trabalhadora. Veja, a pesquisa é muito clara. Você pega a pesquisa... Sim, Leonardo, eu vou pedir só para você caminhar para a conclusão, para a gente dar continuidade. Desculpa, só para terminar. A pesquisa diz, 90% das pessoas dizem, salário deve ser aumentado todo ano acima da inflação. Juros no Brasil são muito altos, 87%. A pesquisa é muito clara qual que é o projeto, qual que é a disputa, né? Mas isso é preciso aplicar isso, é preciso colocar em prática. Perfeito, Leonardo. Desculpa por ter passado, perdão. Não, imagina. Às vezes eu aviso só para a gente ir para a conclusão, fica tranquilo. Meus queridos, eu parto para a nossa última pergunta dessa sexta-feira. Um ponto que chamou a atenção, até me chamou a atenção, foi que 59% dos entrevistados, isso na Quest, não souberam de entrevistas recentes do presidente Lula. A comunicação do governo ainda é um problema? E aqui eu abro com você, Júlia. Eu acho que todas as vezes que a gente discutiu o problema de comunicação do Lula, a gente fez uma observação, né, que o problema não é de... Opa, Júlia, você ficou mutada. Ai, desculpa. Eu acho que todas as vezes que a gente discutiu, né, a questão da comunicação do governo Lula,
A gente debateu que o problema não é de comunicação do ponto de vista das ferramentas, né, da sapiência, digamos assim, né, dos instrumentos de comunicação. Qual é o projeto de comunicação que o governo consegue organizar diante do seu projeto político, né, e desses limites do projeto político. Um elemento que está ligado diretamente aos problemas de comunicação do Lula é o desejo, digamos assim, do governo de não apostar numa agenda de mobilização da sociedade. Porque se a gente avalia, né, que o Congresso Nacional tem esse problema todo, se o Banco Central independente é essa brincadeira que a gente está vendo, qual é a saída que o Lula teria, né? É a saída da mobilização. E a gente viu que a extrema-direita ela mantém a sua base mobilizada e que a estratégia do Bolsonaro, inclusive, foi construir uma agenda de mobilização para a sua base social ao longo de todo o governo, inclusive viabilizando uma radicalização dessa sua base social e estruturando uma correia sanitária quando dos grandes momentos, dos grandes problemas, dos grandes embates que ele teve. E, ao contrário da extrema-direita, a gente não vem apostando, né? E aí eu digo o governo Lula, mas de alguma forma também, né, a esquerda, no geral, né, não tem conseguido por conta própria apostar numa agenda de mobilização. Né? Isso tem preço, porque a correlação de forças do Congresso é essa, né? Os problemas do embate com o Banco Central estão claros. Então, eu acho que o maior problema da comunicação do Lula é comunicar sem mobilizar. Né? Comunicar para quê? E aí vem as contradições, né, que foram faladas aqui sobre o projeto, sobre o discurso, né? E aí citaram alguns exemplos, eu vou citar um outro, que é a pauta ambiental, o quanto a pauta ambiental para fora, né, tem sido extremamente discutida e o quanto internamente você teve uma greve do IBAMA que acabou, né, na justiça, sem uma conquista real, né, com o aumento do desmatamento no Brasil, né, e sem mudanças estruturais na relação com o agronegócio e os setores extrativistas, para você poder viabilizar uma mudança real no problema ambiental no Brasil, mesmo depois da tragédia do Rio Grande do Sul, né, da tragédia organizada pelo que é essa disputa econômica, né, e o que vem sendo a espoliação da natureza nos últimos anos no Brasil. Então, eu estou dizendo isso eu acho que o problema de comunicação do Lula não é um problema de base social, né? Tem questões, né, do que é o sindicalismo hoje, né, dos problemas do sindicalismo, dos problemas de organização da classe. Evidentemente, a gente passa por um processo importante de crise, né, nos aparatos normais, digamos assim, nos aparatos históricos da esquerda brasileira. Mas o problema de crise de comunicação do governo é que a agenda e o projeto político ele precisa ser esse projeto dúbio o tempo inteiro, que é o projeto da conciliação, que não tem uma agenda de transformação. E isso não mobiliza, tanto é que as pequenas migalhas que tem dessa disputa, quando o Lula vai para o enfrentamento, né, tem uma dinâmica de uhul, vamos lá, vamos somar nesse enfrentamento com o Lula, mas a concretização deixa muito a desejar, então ele também não pode inflar e ir para a aposta da disputa política dessa natureza, porque ele não sustenta, né? E eu acho que o exemplo do Campos Neto, agora com o recuo dos 28 bilhões, é um exemplo mais evidente disso. Então, eu acho que o problema de comunicação do governo, mais do que... E acho que tem algumas questões relacionadas à capacidade de operação das redes sociais, né, que a extrema-direita é melhor do que a esquerda hoje, enfim, e outras questões. Mas eu acho que o maior problema do governo Lula é conseguir fazer uma disputa de comunicação real, e para isso ele precisa estar querendo disputar a sociedade de verdade e está querendo engajar essa sociedade. E aí fazer programas alternativos, ter uma entrada na mídia, ter uma aposta disso. Eu acho que esse problema da comunicação está ligado ao problema do projeto político, não está dissociado de uma agenda, né? Então, acho que, evidentemente, continua porque o projeto não é esse, de mobilização. E nos momentos em que ele faz alguma disputa política, tem reverberamento, né? Mas ainda é muito insuficiente, porque não tem o desdobramento para a continuidade do que é realmente uma agenda de transformação no Brasil. Eu acho que esse é o problema. Sim. Leonardo?
Assim, acho que tecnicamente a comunicação do Lula melhorou, sim. E por um motivo muito simples, o Lula passou a fazer a comunicação, como o Milton disse. Ele é extremamente habilidoso, Acho que ele é a pessoa mais habilidosa que existe no país para fazer uma comunicação com o povo brasileiro, né? É um líder, né? Então ele, sem dúvida alguma, a comunicação melhorou, e acho que o ponto que fez com que a comunicação tecnicamente melhorasse foi a entrada do Lula para falar diretamente com as pessoas, na rádio, rede social, etc. Bom, mas isso é uma coisa, é um lugar comum, né? Como disse aqui outra vez. O problema é a contradição, é o paradoxo entre o discurso e a prática. Porque, veja, o governo acabou de sair teve agora a judicialização da greve do IBAMA, teve a greve mal resolvida na educação, no momento, inclusive, que ele anuncia expansão dos institutos e das universidades. Ele está inaugurando Pedra Fundamental, o Lula, né? E ele, ao mesmo tempo, anunciou um corte de 25, 26 bilhões de reais em investimentos, naquele discurso tipicamente patético que tem todo o Ministério da Economia, que vai eliminar vai eliminar aquilo que não é eficiente, ou aquilo que está sendo feito. Enfim, é engraçado esse discurso, né? Como é que se existe 26 bilhões de coisas ineficientes, processo ineficiente do Serviço Federal, por que não eliminou antes? Né? Obviamente que vai haver um corte de investimentos. Então, eu penso que existe como eu falei aqui, um paradoxo armado pelo próprio discurso do Lula em relação a 2025 a 2026, na medida em que ele, apesar do discurso, concede à Faria Lima. Não há nenhuma perspectiva de confronto com a Faria Lima, com o agronegócio, com os pastores, né? Não há nenhum indício que isso vai acontecer, apesar do discurso. E isso, obviamente, cria o que mais ou menos aconteceu com o Bolsonaro, tá? Por isso que ele fez aquele grande investimento em transferência de renda no ano eleitoral. O Bolsonaro não inaugurou nada, né? E parece que o Lula vai estar seguindo o mesmo caminho, de não inaugurar absolutamente nada. Inclusive, ele foi, se eu não me engano, numa universidade agora, do ABC, e ele sofreu uma repreenda de uma representante do DCE que lembrou que ele está inaugurando uma coisa que ele já havia prometido já e que não está completa ainda. Então, eu acho que esse é o grande, do ponto de vista até eleitoral mesmo, esse é um grande problema para o Lula nos próximos anos. Ele só resolve isso rompendo com os ditames e os preceitos da Faria Lima. O que eu insisto, não vejo nenhum indício, apesar do discurso. Perfeito, Leonardo, obrigada. Milton Temer, fechamos outubro com você hoje. Bom, que bom. Não, eu queria concordar com o que foi dito, eu acho que reproduz muita coisa que eu já disse a respeito da contradição entre retórica e realidade objetiva. Mas, concretamente, eu queria absolver a esquerda nisso. Por quê? O Lula é vendido pela mídia, é vendido por governos do mundo inteiro e por mídia internacional como a representação de esquerda do Brasil, mesmo não fazendo um governo de esquerda e mesmo sendo ele um social-liberal. Ele diz, eu nunca fui de esquerda. Ele diz, mas, no entanto, a simbologia de esquerda é dele. E o governo dele fica com a marca de esquerda. Então, isso cria um problema para a esquerda real. A esquerda, como movimento social e partido político, mobiliza a sociedade contra um governo de direita. Mas se tem um governo de esquerda, um governo social-liberal, com imagem de esquerda, que estiola a esquerda, que contém a esquerda, que breca o avanço da esquerda, não tem como haver mobilização. Ou seja, o fato dele não mobilizar
denunciar e depois partir para medidas concretas que vão no sentido contrário, bom, mas aumentou o salário mínimo, sim. Agora, o que ele deu de isenção para o patronato? Aliás, patronato é outra coisa a se discutir. Você não escuta mais falar em Federação das Indústrias de São Paulo. Se ouve falar em bancos, agronegócio, é o que você ouve falar. A indústria acabou. A indústria acabou. A classe trabalhadora está uberizada, fragmentada, uma grande parte dela operando, por conta das campanhas de inclusão e empreendedorismo, como patrão de si mesmo, porque uma das marcas da burguesia, das classes dominantes no estabelecimento da política do regime capitalista, é que a burguesia, a sua marca era a propriedade dos meios de produção. Hoje, grande parte dos meios de produção estão nas mãos dos próprios trabalhadores. É o dono da moto que entrega o iFood que cuida da manutenção da moto dele quando é dele. Ou então ele aluga nessa bicicleta pública. O motorista do Uber, o carro é dele, é ele que paga a gasolina, ele que paga o reparo, não tem férias, não tem folga remunerada, e aí eu trabalho quando quero, trabalho 12 a 14 horas por dia para garantir a sobrevivência. Então, objetivamente, essa classe fragmentada é muito difícil de ser alcançada pelas instituições da sociedade civil quando o governo opera para brecá-las. A Júlia colocou algo muito concreto, só não quero que coloque a esquerda nisso. A mobilizar. Uma coisa é a denúncia, outra coisa, ele não mobiliza. É verdade. Ele não mobiliza, não, ele desmobiliza. Ele coloca o discurso dele como confronto, não a sociedade. Não, ele não mexe, ele defende todos os ministros reacionários de direita cuja base parlamentar votam contra as políticas populares. Então, ele mantém. Então, objetivamente, fica muito difícil para ver um contraponto. E eu concordo. Leonardo disse bem. Ele não dá, não precisa de um serviço de comunicação, mas não é o Paulo Pimenta que faz a comunicação do Lula. Quem faz a comunicação do Lula são as declarações que ele faz competentemente, sabendo onde tocar no calcanhar de Aquiles, que ele nunca vai curar. Ele só diz, olha, esse calcanhar de Aquiles está com esse problema, mas ele não faz nada para mudar. Não é possível continuar com essa taxa de juros por conta da autonomia desse Banco Central, que é autônomo em relação ao governo, mas não é autônomo em relação ao mercado. Mas o que ele faz para mudar isso? Você está bem colocado. Ele faz corte de investimento e aceita tranquilamente o que é imposto pelo grande capital. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, complicado, e essas pesquisas não me dizem nada. O que eu quero objetivamente é pensar em mudanças estruturais, que são a única forma de se estabelecer uma relação direta entre o governo popular e as bases populares. Obrigada, e boa noite. Se é a nossa última pergunta, eu quero dar uma boa noite a todos e manifestar o meu prazer de ter aprendido tanto com Júlia e com Leonardo hoje aqui, e na mediação da Fernanda. Sempre um prazer, Milton Temer, você estar com a gente aqui no Outubro. Muito obrigada pela presença de todos. Conversei com Júlia Almeida, Leonardo Sacramento e Milton Temer. Obrigada a você que estava acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira. O Outubro volta segunda-feira às 19 horas nos canais de Opera Mundi. Muito obrigada a todos, um bom final de semana e até mais, gente. Tchau, tchau.